Frontcast na área e hoje a gente vai entrevistar um cara super especial que é um dos sócios proprietários da Front Corporações. Estamos hoje com o Eduardo Gonçalves. Pô, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu recebê-lo aqui mais uma vez. Eita, vamos ver, você que tá me recebendo, né? Hoje... Gostei dessa. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a parte financeira, sobre a parte do que faz me rir, do loteamento, sabe? Então, a Front Corporações hoje, eu acho que é uma das incorporadoras que tem o preço mais acessível do mercado. Eu queria saber como é que vocês chegaram nesse preço tão bom, bicho. Sim. Na verdade, a Front nasceu como imobiliária. Então, nosso DNA sempre partiu da parte comercial. Quando a gente vai pensar num projeto, a gente pensa primeiro ele do ponto de vista comercial, como ele vai ser percebido pelo cliente, pelo mercado, para depois conceber toda a parte de projeto. Então, a gente sempre busca agregar valor, buscar alguma coisa diferente, seja uma metragem um pouco maior, seja um diferencial na estrutura, trazendo um preço competitivo para aquele mercado. Então, a cada cidade que a gente entra, a gente faz essa análise, a gente vê o que está acontecendo na cidade e busca sempre trazer algo por mais ou algo a mais, trazendo no mínimo um valor competitivo com aquilo que a gente tem no mercado. Então, esse sempre foi o nosso DNA. Pensando na venda, a gente faz toda a concepção para poder entregar sempre mais valor para o nosso cliente. Massa. Outra coisa que eu acho muito interessante de vocês é que quando você vai comprar um terreno, um lote, em outras organizações, você precisa levar comprovante de renda, você precisa levar identidade, o comprovante do óbito do seu tataravô, você precisa levar um monte de documentos. E na Front não é assim, né? Queria que você explicasse também um pouquinho disso. O que é que precisa para comprar um lote na Front? Bom, eu brinco dizendo que se você tiver aí com sua CNH e seu comprovante de residência, você sai daqui com um lote. CNH e comprovante de residência. É simples assim. Não precisa nem ter dinheiro. RG, CPF, dinheiro a gente parcela em 120 meses, então também não tem problema. A parte do sinal você pode parcelar no cartão de crédito. Então, mesmo sem dinheiro aqui, você já sai com o seu lote. Então, em 120 meses você parcela, dá quantos? 10 anos para você parcelar? Exato. O financiamento é próprio conosco, então é até 10 anos. Não tem nenhum banco, não tem nenhum complicador aí nesse meio do caminho. Então, a gente tem esse relacionamento direto com o nosso cliente. É um relacionamento construído aí ao longo do tempo e isso é uma coisa muito importante para a gente. E tem essa facilidade. O lote nos permite isso. Porque diferente da casa, onde você já vai para a habitação direto, no lote tem todo o período de construção, onde você não vai estar diretamente habitando. Então, ele facilita realmente, a gente pode ter muito menos burocracia do que num financiamento imobiliário tradicional. Qual é o preço mais baixo que você tem de uma parcela de loteamento hoje? Quanto é, né? Hoje, parcela na faixa de 249, 299, você encontra tranquilamente em vários dos nossos empreendimentos. Obviamente que tem empreendimentos que têm um posicionamento um pouco acima, mas ainda assim, estamos falando de parcela de R$500, R$600. Então, são parcelas sempre acessíveis. Mas 249? 249. De fato, o lote é um bem muito acessível. Por mais que a gente esteja falando de um imóvel no final das contas, a gente encontra muita venda por impulso. Porque ele é tão fácil de se adquirir, sem a burocracia, como a gente citou, e com a parcela tão acessível que se torna realmente uma coisa muito fácil. É acessível tanto para aquela pessoa que está começando a vida, então para um casal recém-formado, para uma pessoa que ainda está estagiando, está numa faculdade, que já pensa com essa questão do investimento no futuro, quanto para aquela pessoa que já tem uma vida consolidada e já tem a sua estrutura e quer ali construir de imediato para poder criar sua família ali. Porque se você botar na ponta do lápis, R$249 é um jantar com sua esposa, sua namorada aí, num local bom, né? Exato. Então, se você sair para jantar uma vez no mês e você deixar de fazer isso, você já vai ter um lote ali, um loteamento ali não. Vai ter um lote para você. Exato. Se você se privar de uma pizza todo domingo, se privar de uma saída no final de semana, você já consegue garantir aí o teu lote, que vai ser um excelente investimento, tem a valorização, tem a perspectiva de futuro, que você consegue agregar valor. Então, realmente é uma coisa muito interessante. E a gente brinca, no interior, essa cultura já é mais enraizada. Como os loteamentos acontecem normalmente no interior, tem muita cidade do interior que a poupança da população ali muitas vezes não está no banco, está nos loteamentos. Você falou aí que às vezes a pessoa compra um lote para não morar, para investir. Você tem noção aí da porcentagem que você ganha no loteamento? Por exemplo, você compra um loteamento por 10 mil. Quando entregar esse lote, quanto vai estar valorizado? A média?
Bom, varia muito de projeto a projeto, cada projeto tem sua perspectiva, então, por exemplo, um loteamento aberto tende a ter uma valorização maior do que um condomínio, onde a pessoa tem, de fato, mais um foco para a sua própria moradia, para usufruir do lazer ali. Então, o loteamento aberto tende a ter uma valorização maior, mas a gente tem casos aqui com mais de 60% em cerca de 3 anos, que é o período de obra. Na realidade, você tem 3 momentos de valorização de um empreendimento. O primeiro, e aconselho todo mundo que tenha a oportunidade de comprar ali no pré-lançamento, no lançamento, que é onde você tem a melhor condição. Sempre vai ser o melhor preço do lote, vai ser no pré-lançamento de um loteamento. Ali você está com toda a perspectiva de crescimento futuro, então você está comprando uma área, uma fazenda, que vai virar um terreno urbanizado. O segundo é justamente quando essa estrutura chega, ou seja, quando a obra é concluída e você tem uma área urbanizada, então tem um segundo momento de valorização. E o terceiro e último, talvez o mais significativo deles, é justamente quando você começa a ter habitações. Então você começa a ter uma vida acontecendo ali naquele empreendimento e a partir daí você tem realmente uma valorização muito interessante. Então são 3 ondas de valorização que você tem durante o ciclo de um loteamento. No caso é sempre melhor comprar logo no pré-lançamento ali, né? Vai ser sempre a melhor opção que você vai ter, vai ser sempre no pré-lançamento. Vocês fazem alguma promoção quando vai lançar? Tipo, a gente vai lançar um loteamento, tem alguma promoção, algum preço realmente especial ou vocês só abrem a boca e pronto? Sim, o preço de partida sempre é o melhor preço. A gente, por ter esse DNA muito comercial, como eu citei, a gente nasceu dessa questão de vendas, a gente sempre tem essa forma de entrar muito forte. E a partir daí a gente tem o que a gente chama de gatilhos, que são gatilhos de preço. Então, de acordo com o sucesso de vendas que eu tenho, eu vou aumentando gradativamente esse preço. Então, se você comprou no pré-lançamento, com certeza vai ser a melhor opção que você vai ter como investimento. Uma coisa que você falou antes era que você tem a partir de R$ 249 por mês. Sim. Esses 249, você precisa pagar, tem algum pagamento no meio, de uma taxa, de alguma coisa? Você precisa dar uma entrada para poder comprar? Vamos lá. Em geral, o nosso lote ele tem 3 tipos de modalidade de pagamento, 3 formas de você pagar. O primeiro é o sinal, que ele é facilitado, inclusive, no cartão de crédito. A gente faz isso sem juros. Quantas vezes? Depende do empreendimento, mas ele pode chegar até 12 vezes. Passa aqui um. Então, é um diferencial nosso, nem todo mercado pratica isso, então a gente parcela ele no cartão de crédito sem ter nenhum acréscimo para o cliente. Tem noção de quantos por cento do valor? Também varia, mas o teto é de 10%, ele vai variar entre 6% e 10%, dependendo do preço total do preço loteamento, total. dependendo do loteamento. Exato. Depois você tem as mensalidades, que ela, como eu disse, ela pode chegar até 120 meses, então 10 anos para pagar isso. E se você achar que a mensalidade de repente não está tão confortável, você pode criar intercaladas. E essas intercaladas elas podem ser semestrais ou anuais. As intercaladas são parcelas ali para poder reduzir essas mensais. Então é muito comum a gente ter, por exemplo, um profissional autônomo ou um comerciante que tem ali no Dia das Mães e no Natal o seu faturamento cresce, a renda familiar aumenta. Então ele prefere botar uma intercalada nessas 2 datas, justamente porque ele vai ter e durante a parcela ele vai mais tranquilo. Então é uma estratégia que aí depende de cada cliente achar a forma que lhe dê maior conforto e o principal, a gente é muito flexível nisso. Você consegue construir o teu plano de acordo com a tua necessidade. É o que eu ia falar. Então, resumindo, quem escolhe é o cliente como vai pagar. Exato. Ele só precisa pagar o valor cheio, mas Exato. você diz, paga do jeito que você quiser. No final das contas, sinal mais parcela, mais intercalada, que é opcional você colocar ou não, precisa dar o valor do lote. A forma como você quer pagar é tranquilo. Isso é muito flexível justamente porque a gente normalmente não tem juros no nosso financiamento. O que a gente tem é a correção monetária. Então, como você não tem um juros, não é uma tabela price ou saque, para ser um pouco mais específico aqui, você acaba tendo a flexibilidade de pagamento da forma de fazer. Para finalizar aqui, Haddad, quais são as vantagens de você comprar um loteamento? Bom, um loteamento completo não, só um lote. As vantagens são inúmeras. Na verdade, você tem uma série de vantagens. Você tem a flexibilidade de fazer da sua forma. Então, você constrói a casa de acordo com a tua necessidade e no teu tempo. Você não precisa fazer tudo de uma vez, você pode fazer por módulos. Então, à medida que tua família for crescendo, você pode ir construindo isso aos poucos. Você se planeja financeiramente, porque você não precisa ter todo aquele custo de aquisição do imóvel já inicialmente. Você tem ali parcialmente o lote, quando você estiver no teu estágio de vida, no teu momento pronto, você constrói a casa. E você tem toda a parte de valorização. No final das contas, você está investido em terra. Quem investe em terra não erra.
Então, esse é o tipo de coisa que só vai valorizar. Você está comprando uma terra nua, que no início é uma fazenda, vai chegar toda a parte de urbanização, desenvolvimento de estrutura para aquela fazenda e futuramente habitação, vai ter comércio ali e aquilo ali vira de fato um bairro. Então você tem todos esses ciclos de valorização e o investimento só tende a se valorizar com tudo isso. Eu estava até mais cedo falando com meus irmãos, esse negócio de investimento. Você compra um lote, aí você de 3 anos vende ele e tem uma rentabilidade aí de 60% em cima. Aí você vende e compra 2 no início. E aí você vai criando essa bola de neve e no futuro você está com um império aí só de terra, de lote. Exato, é exatamente isso. A gente tem vários casos aqui de investidores que compram um lote inicialmente até com um certo aperto. Depois, quando a gente vai lançar o outro, ele já está em um outro momento dele, já compra 2 e com a valorização desses iniciais eles vão comprando. E hoje tem uma carteira aqui já de lotes conosco. Muitos deles investem já desde o começo. Já quero saber qual é o próximo que vai lançar, porque ele já está interessado em, já na partida, como a gente disse, que é a maior vantagem, é o preço promocional, ele já entra e já está desde o começo. Uma outra coisa interessante nessa questão de investimento é a cultura do interior. O interior que está muito habituado já com essa questão de loteamento, a poupança do interiorano sempre o loteamento. Já existe essa cultura. Tem cidades que respiram loteamento, que a pessoa, mesmo que sabendo que não vai morar ali, que não pretende morar ali porque já tem a casa dele ou porque não tem a necessidade, não é o ambiente dele, mas ele compra ali o lote no lançamento porque ele sabe que aquilo vai se valorizar, é a forma dele guardar ali um residual, uma poupança forçada para todo mês juntar aquele dinheiro, e ele sabe que aquilo ali tem um giro que o próprio comércio local vai absorver aquilo ali e ele vai ter um investimento interessante. Tem muito vaqueiro por aí no interior que tem muito dinheiro. Se Sim. o cara chegar para você, você chega na cidade dele e diz assim, vou fazer um loteamento aqui, e ele quiser entrar como sócio ou comprar muito lote, ele pode fazer isso? Pode. Você pode comprar quantos lotes você quiser, é algo aberto, obviamente que vai ter uma negociação diferenciada por conta disso. Sócio investidores, normalmente a gente não tem de uma forma estruturada, a gente já tem o nosso grupo societário aqui que já garante toda a estrutura de capital que a gente precisa. Mas venda de lote, principalmente se for com prazo reduzido, se for de uma forma à vista, você consegue ter um diferencial no preço que te garante um resultado ainda maior no futuro. Então, se você tiver essa disposição de capital para fazer um investimento no lote à vista, com certeza esse resultado desse investimento vai ser ainda maior do que você comprar ele financiado. Você me convenceu a investir no lote. A minha mulher quer ter filho agora. São 10. Calma, vai ser em 120 meses mesmo, não vai ser 10 lotes não. Eduardo, muito obrigado pelo papo. Obrigado. Agora eu fiquei confiante de comprar um lote e ficar seguro no investimento, viu? Estamos lá. Encerramos aqui mais um Frontcast. Muito obrigado por assistir, fica ligado que vai vir muito mais por aí. Vamos embora.